Espírito Santo, nesse momento, ó Pai, queremos te agradecer por mais uma noite concedida pelo teu poder, pela tua misericórdia. Ao mesmo tempo, ó Pai, queremos te pedir pela que venha ser unida em família. E as famílias que aqui nós ora por ela, Pai, que nós intercede por elas, que o Senhor possa derramar o seu manto, o seu poder, a misericórdia por cada família representada. E enfim, ó Pai, todas as famílias que passam por dificuldade, que o Senhor venha abençoar cada um conforme a tua vontade. Amém, Deus. Esteja com esse culto virtual, ó Pai, que todos os dias nós estamos conectados em Ti. Que nós aqui, ó Pai, possamos interceder por aquelas pessoas que estão no mundo, que ainda não Te conhecem, que ainda precisa de vir para o Teu redil, ó Pai. Sim. Nos abençoa cada um, abençoa as nossas famílias, porque Tu sabe, ó Pai, que as nossas famílias, tem muitos ainda que não Te conhecem, não tomaram decisão ao Teu lado, mas que eles busquem antes que seja tarde demais. Abençoa cada um conforme a Tua vontade, ó Pai. E cada necessidade que as famílias estejam passando, que o Senhor venha prover meios para que sejam resolvidos os problemas conforme o Teu querer e a Tua vontade, ó Pai. Amém, Senhor. Obrigado por tudo. Fica conosco. Dai-nos um estudo da Tua palavra que venha de encontro à nossa mente e aos nossos corações, para que nós possamos compreender e colocar em prática em nossas vidas. É o que nós Te pedimos, já Te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, obrigado, Mamanel. Então, Nada. feita essa oração, feito esse momento em que nós falamos com Deus, então agora nós vamos fazer uma pequena revisão aqui, um pequeno estudo. Depois você pode terminar aqui, você pode estudar com mais calma. Vamos estudar a lição da escola sabatina. Estamos aí entrando cada vez mais nos últimos dias da vida de Jesus. E aqui no domingo, o nome da lição é Inesquecível. E essa é uma lição maravilhosa. E essas lições, geralmente, o título é uma palavra só, são boas demais. Então é Marcos 14, do 1 ao 11. Aqui é mais uma história no formato de sanduíche. Essa é a lição do sanduíche. Toda semana tem uma história que ela diz que é no formato de sanduíche. Começa a história aqui falando de uma coisa, aí entra outra história no meio, e depois aquela história que começou termina lá no final. Então, quando você olha aí bem por cima, Marcos 14, do 1 ao 11, você vê que começa falando de uma coisa, plano para matar Jesus, depois entra no meio a unção de Jesus em Betânia e termina com a traição de Judas. Então, esse bloco aqui, do 1 ao 11, conta, na verdade, duas histórias. A traição de Judas e a entrega de uma mulher. Mas que mulher é essa? Aqui em Marcos, assim, a terça-feira amanhã falou que é o eclipse, é o dia que a lição vai se juntar com o Reavivados. Não sei se vocês estão percebendo que no Reavivados ele está ajudando Marcos e na lição ele também está ajudando Marcos. Então, terça-feira vai se juntar o livro, o Reavivados, com a lição. Vai ser bem interessante. Então, novamente, olha, em Marcos 14, do 1 ao 11, contam duas histórias sobre dois personagens que tiveram atitudes bem diferentes, mas que se complementam. Atitudes que coincidem ali nesse momento do Evangelho. Então, Marcos 14, aqui nessa história, faltavam 2 dias para a Páscoa. 2 dias para a Páscoa. Então, essa história aqui, ela pode ter acontecido entre a terça e a quarta-feira daquela semana. Porque a Páscoa foi ali na sexta-feira, e a gente sabe o que foi que aconteceu na sexta-feira. Então, isso aqui aconteceu uns 2 dias antes da morte de Jesus. E nesse momento aqui, todos os líderes, todos os fariseus estavam com um único objetivo: prender Jesus, pegar Jesus, porque a essa altura Jesus já tinha se declarado como Messias, já tinha ressuscitado Lázaro, e por todo lugar
só se falava nele, só se falava nele. E ali no domingo Jesus já tinha entrado em Jerusalém não jumenta, fazendo alusão àquela profecia de Zacarias. A cidade tinha recebido ele com aquelas homenagens. Então o plano dos fariseus, o plano dos líderes era prender e matar Jesus. Eles só pensavam nisso. Então eles começaram a pensar no meio para que isso acontecesse. Só que paralelo a isso, em meio a todo esse contexto, a Bíblia nos apresenta a história dessa mulher, em Marcos 14. Jesus estava em Betânia, que era como se fosse uma comunidade rural ali de Jerusalém. Jesus estava na casa de Simão, que era um leproso, um ex-leproso, né? Jesus pode ter curado ele. E aí veio essa mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Em outros evangelhos diz que derramou-lhe aos pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Então, alguns evangelhos dizem o nome dessa mulher. No livro de Marcos não diz. Nos outros evangelhos diz que é Maria, irmã de Marta. Outros dizem que é uma mulher pecadora. E nesse aqui diz que é uma mulher. Chegou e derramou-lhe aquele vaso de alabastro aos pés de Jesus. E aqui diz que ungiu a cabeça de Jesus. Então, a história dessa mulher, ela está em paralelo com a história de Judas. Judas estava acompanhando aquilo também. E como a Bíblia mesmo diz, lá em João, diz que Judas, ele era ladrão. Ele tinha ficado com a bolsa dos discípulos, com a tesouraria ali daquele grupo, mas ele era ladrão, ele tinha um coração desonesto. Acontece que Judas, ele era um dos discípulos mais capacitados. Ele é um dos discípulos mais... A Bíblia não mostra Jesus chamando Judas. Provavelmente ele se voluntariou. Ele tinha muitas qualidades, muitas qualidades que ele tinha que se destacava dos outros. Os outros tinham ele como parâmetro, como um discípulo modelo. Porque a maioria dos discípulos ali eram pescadores, né? Alguns eram analfabetos, mas Judas era o que era mais qualificado para aquela função. Então, os discípulos, eles consideravam Judas. Só que Judas tinha esse problema. Ele tinha a desonestidade. Ele deixou o amor ao dinheiro falar mais alto. De a todo custo. E embora Jesus tenha apelado ao seu coração várias vezes, de diversas maneiras, a cada vez que Jesus falava ao coração de Judas, mais rebelde ele ficava. E nesse momento aqui, Judas estava decidido a entregar Jesus. Então a história vai fazer esse contraste dos dois. Então olha só. Aqui em Marcos não diz o motivo daquela mulher ter feito aquela oferta. Não diz o motivo. Mas nós imaginamos que ela era muito grata a Jesus. Aquilo era uma demonstração de gratidão a alguma coisa que Jesus fez por ela. Considerando os outros evangelhos, muita gente entende que essa Maria era Maria Madalena, ou a Maria, irmã de Marta. Então ela poderia estar grata ali pela ressurreição de Lázaro, poderia... Enfim, aquele ato era uma demonstração de gratidão. E olha o que Jesus disse sobre essa história. Quando a gente olha aí no final, Marcos 14, verso 8 e 9, diz o seguinte: ela fez o que pôde. Exatamente, quando ela colocou Judas era preparado, mas não era convertido. Exatamente. Olha o verso 8 e 9. Ela fez o que pôde, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Então olha aí, Jesus disse que aquele ato dela jamais seria esquecido. E que por todo o mundo, onde fosse pregado o evangelho, ia ser contada a história dela. E olha que interessante, os 4 evangelhos contam a história dessa mulher. Alguns com algumas diferenças. Alguns citam o nome, alguns citam quem ela era, a razão dela estar fazendo aquilo. Mas os 4 evangelhos contam, inclusive João. E João é o evangelho que... como os outros já contaram, estou contando mais ou menos as mesmas histórias, eu vou contar com uma perspectiva diferente.
Mas João decidiu contar essa história porque Jesus deu uma ênfase nesse episódio. Jesus disse, olha, essa história vai ser marcante. Essa história aqui, esse episódio aqui é inesquecível. Então todos os 4 evangelistas decidiram contar essa mesma história. Para a memória daquela mulher, para a memória do que ela fez. Pelo amor que ela teve por Jesus. Acontece que, nesse momento em que a mulher realiza esse ato de gratidão, eu estou demorando muito, realiza esse ato de gratidão, olha a reação dos discípulos. Verso 4. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si, para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Ou seja, enquanto ela estava realizando aquele ato tão bonito, os discípulos estavam murmurando, achando aquilo um desperdício de dinheiro. E lá em João diz que quem murmurou foi o próprio Judas. Gente, agora eu vou terminar aqui a lição de hoje trazendo um dado aqui, algumas coisas muito importantes sobre essa história. Aquela mulher, ela juntou aproximadamente 300 denários. 300 denários era o pagamento de um ano de trabalho. A gente sabe que um dia por um dia de trabalho o pagamento era 1 denário. Ela juntou 300 denários. Ela passou um ano inteiro juntando os recursos para comprar aquele vaso de alabastro. Era um perfume caro, era um perfume raro. Não era um perfume que se encontrava em qualquer lugar do mundo. É um perfume que só se encontra em um lugar específico do mundo, ali perto do Himalaia, mais ou menos. Então ela teve que procurar em todo lugar até achar aquele frasco, tendo juntado durante um ano inteiro o pagamento de um dia, 300 denários. Ela investiu pesado para comprar aquele perfume. Agora, gente, e Judas, ao trair Jesus, quanto ele recebeu para fazer isso? 30 moedas de prata. Agora olhe o que representava essas 30 moedas de prata. Aqui na lição diz que elas também eram conhecidas como 30 ciclos de prata. Aquelas 30 moedas de prata correspondiam a 4 dracmas, que por sua vez correspondiam a 120 denários. Então veja, a mulher, ela investiu 300 denários para comprar aquele vaso de alabastro. E Judas recebeu 120 denários para atrair Jesus. Olha aí a diferença. Olha aí a disparidade. Mostra aí o quão pouco Judas e os outros discípulos valorizavam o seu mestre. Porque eles acharam desperdício aquela mulher ter gastado aquilo para ungir Jesus, enquanto que Judas estava vendendo Jesus por um preço muito abaixo do que aquela mulher usou para ungir Jesus. Então veja, que valor você está dando para o seu mestre? Exatamente, Samara falou, era o pagamento de um escravo. Judas estava dando para Jesus o valor de um escravo. Judas estava dando para Jesus um valor irrisório, um valor, uma mixaria. Estava vendendo Jesus por uma mixaria. Enquanto aquela mulher, ela considerou Jesus como digno de todo o seu investimento, digno de toda a sua vida. Então eu quero terminar com esse pensamento. Qual o valor que você está dando para Jesus? Você está considerando ele como tudo para você? Está dando tudo para ele? Ou será que você está vendendo ele por uma mixaria, como Judas fez? Qual o valor que o seu mestre tem para você? Qual o valor que Jesus tem na sua vida? Ele é tudo para você? Ele é melhor do que ouro e bens? O que ele é para você hoje? Que ele possa ser tudo na sua vida. Que você possa todo dia se quebrar e se derramar como perfume aos pés dele. Amém? Então, gente, essa é a mensagem de hoje, essa é a lição de hoje. Falei demais, né? Já quase 10 para 6. Mas que nós possamos dar o devido valor àquele que se entregou por nós. Nós possamos dar o devido valor àquele que pagou o maior preço por nós. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa história, esse contraste entre essas duas histórias. Que nós possamos, Senhor, nos entregar por Ti, assim como o Senhor se entregou por nós. Amém, Deus. Possamos lhe dar o devido lugar no nosso coração, que é o primeiro. Sim, Que Deus. possamos lhe dar o devido valor na nossa vida.
Sim, Deus. Fica com cada um de nós, Senhor. E que essa mensagem de hoje, que essa lição de hoje seja inesquecível, assim como o título dessa lição diz. Sim, Deus, Deus. nunca possamos nos esquecer dessa aplicação, dessa história que nós vimos hoje. Sim, Pai. E agora fiquemos, Senhor, com a segunda parte do livro, do estudo, dessa manhã. Abençoa quem for passar o livro, que nós possamos colocar em prática a missão que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então agora, Amém. Amém. irmão Alfredo, pode ficar à vontade. Vamos estudar agora o livro Serviço Cristão.